E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ontem nós tivemos o nosso primeiro culto de mulheres aqui nesse prédio. Hoje, o primeiro culto de domingo. Você que está na internet, porventura não conseguiu chegar. Já estava com o aplicativo calibrado para o endereço antigo. Aí foi jogar o endereço daqui, não conseguiu chegar. Se acalme, seus problemas acabaram. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E hoje a gente vai continuar a nossa série Messias. E nessa série Messias, hoje a gente está indo lá para o capítulo 23 de Mateus. E nesse texto de Mateus 23, a gente vai estar lendo o último discurso público de Jesus à multidão e aos seus discípulos e aos fariseus. O livro de Mateus é o único livro que faz o registro desse tema, desse discurso de Jesus. E após esse discurso de Jesus, ele emenda em outras informações. Ele vai falar depois sobre algo escatológico. E ele então segue o cumprimento do propósito de Deus para a sua crucificação. Só que nesse discurso de Jesus, ele traz alguns alertas, ele traz alguns apontamentos muito interessantes. E eu não sei você, mas eu cresci ouvindo muito um jargão, um verbete nosso, até me perdeu aqui uma gíria nossa, aqui da nossa região, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu ouvi muito isso. E eu não sei se você sabe, mas Jesus disse isso. Mas tem um contexto, está escrito em Mateus 23, eu quero que você abra aí comigo, não vai se assustar. Aí o pastor está falando heresia logo no domingo de manhã, te acalma, vai com calma. Jesus disse isso, mas ele não disse isso falando dele. Ele disse isso alertando sobre o comportamento de outras pessoas, tá? Então, abre comigo em Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler desde o verso 1. É uma leitura um pouco extensa, mas é preciso que a gente faça essa leitura. E através dessa leitura, a gente vai meditar em alguns pontos aqui, tá? Vamos comigo? Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Está aqui as palavras de Jesus. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, Mateus 23, 3, Jesus falando. Mas de quem que ele está falando? Dos fariseus e dos escribas. Então, ele não está falando dele. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ouvir o que eles estão dizendo, mas não fazer o que eles estão fazendo. É isso que Jesus está dizendo. Verso 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para removê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas, por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Aí eu quero fazer um detalhe aqui com você. Você já deve ter lido esse texto, e aí que diacho que é filactério, que diacho que é franja, que negócio longo. Você lembra lá no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, que a palavra do Senhor, a lei do Senhor precisava estar atada no pescoço, próximo ao coração, ou então do lado direito. Lembra disso lá, que está dizendo lá? Que eles tinham que andar com a lei do Senhor guardada como algo precioso. Pois é, o que eles faziam? Eles anotavam em pequenos pedaços de couro alguns trechos da lei, algumas coisas que eles precisavam lembrar, e eles colocavam em umas caixinhas. E essas caixinhas ficavam penduradas no pescoço deles, ficavam penduradas neles. E ela podia também ficar pendurada no braço. E era uma forma litúrgica de eles trazerem à memória a lei de Deus. Era uma maneira litúrgica de eles dizerem assim, não, eu fazendo isso, eu carrego a palavra, eu carrego a aliança e eu trago à memória aquilo que o Senhor já disse que tem aliança comigo. Então era uma maneira religiosa de fazer e era uma maneira litúrgica de se comportar. E era isso que eles faziam. Então, eles tinham seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, ou seja, eles podiam fazer de um tamanho discreto, não, eles faziam e usavam de uma forma mais exuberante para que todos vissem o que eles estavam usando e carregando. Verso 6.
Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamadas de rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois só um é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ele fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois quais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do prato, mas por dentro estáis repleto de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do corpo, do copo e do prato, para ter mesma forma e o exterior fique limpo, para que dela a mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, abandonais os túmulos dos justos. E declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles nos assassinatos dos profetas. Vamos até aqui. Texto longo, a gente leu aí 31 versículos, mas Jesus está falando muita coisa séria, muita coisa importante aqui. Eu não sei se você, assim como eu, ao longo da sua vida, admirou pessoas e procurou se espelhar em pessoas. Ao longo de toda a nossa história, nós lidamos e convivemos com muita gente. E é natural que algumas pessoas chamem a nossa atenção. É natural que a gente goste de ouvi-las, é natural que a gente goste de saber o que elas pensam. É natural a gente se afeiçoar a essas características dessas pessoas e, por vezes, até imitá-las. É natural que a gente tente fazer isso. Nós somos carregados de características que nos levam a esse tipo de comportamento por conta da convivência e da relação. O grande detalhe é com quem nós estamos nos moldando, ou a quem nós estamos nos parecendo, ou a que modelo nós estamos seguindo, que inspiração está chegando ao nosso coração e aos nossos olhos, que tipo de influência isso está trazendo ao nosso coração.
Naquela época, esses fariseus, esses líderes religiosos, eles eram exatamente as pessoas que estavam diante do povo, carregando autoridade, e por conta da posição que eles estavam, as pessoas os viam como alguém que deveriam seguir, alguém que deveria servir de modelo, de inspiração para eles. Só que Jesus, vivendo e convivendo naquele momento, naquela época, vendo o comportamento dos líderes religiosos, vendo a situação do povo, chega em todas as oportunidades que teve e declara publicamente um confronto e uma denúncia a esse tipo de pessoas. E não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Ao longo de todos os evangelhos, você vai perceber Jesus por diversas vezes se reportando ao comportamento reprovável de muitas pessoas, principalmente dos líderes religiosos. E dessa vez aqui, Jesus vai um pouquinho além, porque ele usa a seguinte expressão: vocês se assentam na cadeira de Moisés. E o que significa se sentar na cadeira de Moisés? Bem, Moisés era o referencial de líder para o povo judeu. O povo de Israel tinha na vida de Moisés uma referência e um exemplo. E por Moisés ter sido o símbolo de quem apresentou a lei ao povo, dada pelo próprio Deus, então eles tinham na figura de Moisés a representação do cumprimento, do entendimento de como se deveria viver cumprindo a lei. Só que Jesus não diz apenas que eles estão sentados na cadeira de Moisés. Jesus diz que eles, além de estarem sentados na cadeira de Moisés, eles falam algumas coisas que não devem ser seguidas, que eles não praticam no cotidiano deles. E aí foi o versículo 3 que a gente leu. Então vocês ouvem o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. E ao sentar na cadeira de Moisés, eles se colocam então na posição de intérpretes da lei. Hoje em dia, no nosso contexto, nós temos um grupo de pessoas que estão assentadas em algumas cadeiras de autoridade no Brasil e que eles são responsáveis por interpretar a lei, que são os nossos juízes, que estão assentados nos tribunais, e eles são aqueles que dão interpretação à nossa Constituição. E todas as vezes que há uma necessidade de compreender o que está sendo dito ou o que está escrito pelos constitucionalistas na Constituição, eles precisam então conversar entre eles e chegar num acordo e chegar numa compreensão do que significa aquilo que está escrito. Parece razoável isso, com um ponto de detalhe. A honestidade e a sinceridade de uma interpretação faz toda a diferença no contexto geral das coisas. E o que Jesus está confrontando aqui é exatamente um comportamento desses líderes e desses fariseus que começam a trazer então uma interpretação e uma postura sobre aquilo que a lei estava dizendo, na qual eles deturpavam e davam mais valor e mais importância a alguns rituais e algumas interpretações próprias deles sobre as coisas do que realmente o que estava dito. E aí eu quero fazer com vocês então 2 destaques. E um ponto de conclusão no final. O primeiro destaque é a necessidade que às vezes nós temos e as pessoas têm de se autoafirmarem. Essa necessidade de autoafirmação faz com que as pessoas tenham comportamentos e posturas como se aquilo massageasse o emocional delas, com uma necessidade de elas se sentirem importantes e aceitas. Esses líderes fariseus, eles estavam exatamente nessa posição. Eles estavam se colocando na cadeira de Moisés, se colocando na posição de intérpretes da lei, e por mais que eles fossem autoridade sobre o povo, cuidassem da sinagoga, estivessem responsáveis por algumas tarefas, ninguém os colocou na posição de intérpretes da lei. E eles se colocaram nessa posição por conta própria e começaram a ter uma postura a respeito disso. Essa usurpação de lugar e essa usurpação de postura, ela é muito perigosa, porque ela pode revelar algo de dentro do nosso coração. Uma necessidade de ser reconhecido, uma necessidade de se autoafirmar. Essa necessidade de que as pessoas tragam os aplausos e tragam o reconhecimento. A gente leu no texto que eles se portavam da seguinte forma:
eles se vestiam de maneira exuberante, eles iam para as praças, eles faziam longas orações, eles se colocavam de uma determinada forma, e o resultado disso era que a postura que eles estavam tendo, a necessidade que eles tinham de serem reconhecidos e respeitados, não condizia com o estilo de vida que eles viviam. Jesus chega a confrontar veementemente o comportamento deles, porque à medida em que eles saíam e viajavam, dizia assim mesmo, olha, nós vamos converter pessoas ao judaísmo, que é o proselitismo que a gente leu no texto. À medida que eles se dedicavam ao que seria a obra ou a responsabilidade deles, na mesma medida que eles faziam isso, eles eram maus exemplos e levavam as pessoas a caírem, a agirem de forma religiosa e agirem de forma errada. Eles viviam de extrema aparência. O estilo de vida deles era um estilo de vida de aparência. E o que hoje nós podemos observar no nosso meio? Muitas pessoas, por conta da necessidade de autoafirmação, elas se portam no meio da sociedade como se elas quisessem dizer uma mensagem, lançar uma informação, e os corações das pessoas fossem necessariamente capazes de absorver essa mensagem para suprir as suas necessidades. Não sei se você já percebeu, muitas pessoas, como se elas não tivessem tido infância, começam a se portar como se fossem crianças, mesmo não vivendo nessa fase. Não sei se você já percebeu pessoas que não puderam usufruir ou aproveitar momentos da vida que passaram, e elas chegam numa determinada fase da vida tentando viver um comportamento e um estilo de vida que na verdade não representam o momento que elas estão vivendo. E isso reflete necessariamente uma necessidade de autoafirmação. Não sei se você já percebeu que algumas pessoas elas se portam e elas se expressam de uma forma a tentar envolver e atrair as pessoas para lhe trazerem atenção, por conta que expressam uma necessidade dos seus próprios sentimentos, uma necessidade de autoafirmação. E aonde isso levou estes fariseus? E aonde isso levou estes escribas? Bem, levou esses fariseus e esses escribas a colocarem em xeque algo que deveria ser inegociável na vida de todos aqueles que seguem ao Senhor. Tudo bem que naquele momento eles ainda não tinham a revelação do Cristo. Na verdade, eles questionavam a pessoa de Jesus Cristo, mas eles já tinham a aliança com o Deus, Yahvé, o Senhor. Então, o que estava sendo colocado em xeque por este estilo de vida que eles estavam levando? E aqui, no contexto do texto, está relacionado a uma postura que eles tinham de vaidade pessoal, de necessidade de autoafirmação ligada às suas atribuições religiosas. Mas, para os nossos dias, isso se aplica às nossas próprias condições. E isso levou eles a colocar em xeque algo muito importante que eu e você precisamos ter em mente. A quem nós somos leais? A quem nós somos leais? Eles estavam colocando em xeque a lealdade a Deus, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a lealdade aos seus próprios preceitos e aos seus próprios conceitos. E o detalhe é exatamente isso. Eles começaram então a trazer uma normalidade, uma naturalidade para o estilo de vida e para as decisões que eles estavam tomando e para as interpretações que eles estavam dando às situações, de uma maneira que aquilo não os incomodava mais, e eles já não estavam mais preocupados ou já não estavam mais percebendo se aquilo estava agradando a Deus ou estava alinhado com os preceitos de Deus ou simplesmente com suas próprias vontades, seus próprios conceitos. Eles então estavam colocando em xeque a lealdade a Deus em relação à lealdade a si próprios. Como intérpretes da lei, eles começaram a criar normas e regulamentos para satisfazer os seus próprios interesses. E o detalhe que Jesus traz luz nessa manhã, nesse texto, mas e as motivações? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você estar, então, trazendo esse tipo de interpretação, criando esse tipo de normas, estabelecendo esse tipo de regulamento para as pessoas? O resultado disso está sendo o quê? E aí você vê o próprio Jesus confrontando e criticando. Ora, é para esvaziar o celeiro das viúvas. Vocês não estão percebendo
que vocês estão tirando o dinheiro da viúva, tirando o sustento da viúva, e justificam isso, maqueiam isso com um comportamento religioso. Vamos fazer uma oração bonita aqui, e isso vai justificar o comportamento de extorquir a casa da viúva. E se você for lembrar na lei, Deus já tinha dito que a viúva, o órfão, o estrangeiro precisavam ser protegidos, preservados, cuidados, supridos. Essa lealdade ao sistema religioso fez com que eles colocassem em xeque a vontade do próprio Deus. Longas orações, fazer prosélitos, até a questão do dízimo, gente. Quando a gente lê no texto que eles dizimavam do coentro e do cominho, às vezes esse texto é utilizado por algumas pessoas para levantar a argumentação de que o dízimo não é um princípio aplicado no Novo Testamento. A gente já falou sobre isso no início do ano, a nossa série de finanças, a gente já falou sobre isso. Nós acreditamos como igreja que o dízimo não se cessou nos nossos dias. Jesus declara exatamente isso nos versos: façam isso sem abrir mão daquilo. E o que Jesus está falando? Sobre justiça, misericórdia. O que estava acontecendo? Eles estavam doando o dízimo do coentro e do cominho, sementes pequenininhas. Eles estavam sendo meticulosos sobre isso. E eles estavam fechando os olhos sobre outros aspectos do reino de Deus que também são inegociáveis, como a justiça, a misericórdia e todos os outros conceitos que estavam acompanhados pela lei. Se você for ler esse trecho, e eu quero ler com você o verso 23, o verso 24, tem outro detalhe que Jesus já havia falado em outra situação, e eu quero resgatar com você agora. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui as palavras de Jesus: deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, Jesus não nega o princípio do dízimo e nem diz que ele deve ser cessado. Mas olha o que ele fala, colocando a justiça, a misericórdia e a fé como algo a ser vivido. Só que olha o que ele fala no verso 24. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Sabe o que significa isso? Os dois animais que eram considerados impuros pelos judeus, o menor de todos era o mosquito e o maior de todos era o camelo. E eles eram proibidos pela lei de consumir alimento impuro. Só que eles bebiam vinho. E com a fermentação do vinho, o que acontecia? Juntava mosquito. E aí, para que eles não se sentissem impuros, eles pegavam um pano e coavam o vinho depois da fermentação, para que não tivesse a possibilidade de eles engolirem o mosquito. Era isso que eles faziam. E para ter certeza que não iam engolir mosquito, eles tomavam o vinho cerrando os dentes. Cerrando os dentes. Para só o líquido passar e o mosquito não passar. Para não correr o risco de eles serem considerados impuros por conta do mosquito. Mas olha o que Jesus está dizendo: vocês são insensíveis, porque vocês são capazes de ter todo esse trabalho para não comer o mosquito. Em compensação, vocês engolem um camelo, os dois animais impuros. Quem lembra de outro trecho que Jesus já tinha falado algo semelhante a isso, usando uma outra analogia? Quem lembra? É quando a gente consegue ver o cisco no olho do outro e não consegue ver a trave no nosso próprio olho. Outra relação que Jesus faz de proporção. E por que ele faz isso? Para chamar a atenção. Ele faz isso exatamente para chamar a atenção. É como se ele dissesse: o que adianta você dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, se você não pratica fé em Deus, você não tem misericórdia, se você não honra os outros preceitos da lei? Não adianta. Faça isso sem deixar aquilo. E aí a gente começa então
a avaliar e a pensar a respeito de como está a nossa própria lealdade a Deus. Como anda a nossa lealdade a Deus? Que tipo de postura e de motivação o nosso coração carrega? Jesus confrontou a necessidade desses fariseus e desses escribas de autoafirmação. Jesus confrontou a necessidade desses escribas e desses líderes religiosos em relação à lealdade que havia no coração deles. Jesus, na verdade, traz a luz para uma área da vida que por muitas vezes as pessoas deixam ocultas e escondidas. É muito fácil as pessoas olharem para nós pelo aquilo que a gente deixa se mostrar. E existem coisas que a gente deixa mostrar que já são aparentes, que é o nosso lado exterior, que é o nosso lado externo. E existem coisas que a gente deixa revelar por conta da maneira que a gente se comporta, se expressa. E é sobre isso que a gente vai aprendendo e vai fazendo leitura sobre o comportamento das pessoas. Jesus, olhando o comportamento desses líderes religiosos, ele disse a si mesmo: é perceptível que vocês têm uma necessidade de se autoafirmar e de serem reconhecidos pelo que vocês fazem. É também perceptível que há uma luta dentro do coração de vocês sobre a quem vocês devem servir. E essa luta dentro do coração de vocês sobre a quem vocês devem servir está levando vocês a deixar de lado e a não seguir a lealdade com quem vocês deveriam ter lealdade, que é com as Escrituras e com a palavra da aliança. E para que vocês não se sintam culpados sobre isso, vocês começam então a deturpar a interpretação da lei. E na interpretação deturpada, vocês tentam então encontrar um local seguro para que vocês não sejam confrontados como quem está transgredindo a lei. É isso que Jesus está confrontando. E sabe qual é o resultado disso? É que ele está impedindo as pessoas de chegarem no reino. O resultado disso é que ele está atando fardos nos ombros e nas costas das pessoas que nem eles são capazes de carregar. O resultado disso é uma vida em que eles não são exemplo e não servem de modelo e nem de inspiração. Mas nesse mesmo texto, Jesus dá um exemplo e dá um referencial sobre um estilo de vida que deve ser seguido. E eu quero ler com você 2 textos sobre 2 referências que nós devemos observar para que a nossa vida possa seguir um estilo de vida do reino de Deus. Então a gente já falou aqui sobre a necessidade de autoafirmação, a gente já falou sobre o conflito entre a lealdade, a quem nós somos leais, mas o nosso estilo de vida é que vai definir sobre quem estamos sendo leais. E o primeiro estilo de vida e o primeiro exemplo ou característica desse estilo de vida, a gente encontra no verso 11 desse texto de Mateus, que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Quando Jesus faz essa afirmação e ele faz este confronto, ele está dizendo, em vez de vocês estarem aparentemente querendo receber aplausos e querendo serem chamados de mestres e querendo terem holofotes e tudo mais, em vez de tudo isso estar ocupando o coração de vocês, deixa eu ensinar um outro caminho para vocês, e esse outro caminho vai desconstruir essa falsa interpretação ou essa má interpretação que revela a motivação real do coração de vocês. Vocês precisam seguir um caminho de servos. E o caminho de servo é exatamente oposto ao caminho do holofote. Porque o caminho do holofote, ele te leva para as praças. O caminho do holofote te leva a ter as tuas roupas longas, os filactérios, o querer os primeiros lugares das reuniões. Mas o caminho de servo, ele te coloca numa posição de submissão. O caminho de servo, ele te coloca numa posição de obediência. O caminho de servo, ele te coloca numa posição em que você abre mão daquilo que você quer para si em favor do outro. E aí sim, um grande exemplo e o maior exemplo de servo nós temos na pessoa de Jesus. E eu quero ler com você Filipenses 2, 5 a 11. Porque nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, o apóstolo Paulo faz uma referência à pessoa de Jesus em relação à postura que ele teve e à maneira que ele se colocou diante da obediência à vontade de Deus.
E a palavra de Deus diz o seguinte, em Filipenses 2, apóstolo Paulo recomendando à igreja em Filipe, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No exemplo de Jesus, ele já era Deus, ele já tinha a prerrogativa, ele não assumiu uma cadeira como se ele quisesse ocupar um lugar, aquele lugar já era dele. Ele não agiu como os escribas e os fariseus, que tomaram lugar como intérprete da lei. Não, ele já estava naquele lugar. Mas ele não usou a prerrogativa de estar naquele lugar, sentado naquele trono, naquela cadeira, naquela posição, para servir de motivo para não obedecer a Deus. Ele simplesmente obedeceu a Deus, e a postura de obedecer a Deus lhe levou a uma entrega sacrificial. Essa entrega sacrificial fez com que ele abrisse mão de toda a sua glória. Quando Jesus abriu mão de toda a sua glória, e se humilhou, se esvaziou, e tomou a forma humana, quando isso aconteceu, ele não precisou ir para as praças para pegar os holofotes, ele não precisou que a roupa dele fosse a melhor roupa. Vamos lembrar? Todos nós sabemos, Jesus nasceu numa estrebaria. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura, ficou numa manjedoura. Os profetas já diziam, nele não seria encontrado nem beleza e nem formosura. Nasceu numa cidade que era considerada a cidade menos importante da região, pequena, sem projeção, Belém. Pode vir alguma coisa boa daquela área, daquela região. Ou seja, nenhuma das coisas cooperavam para que Jesus se mostrasse como o cumprimento da promessa de Deus. Nada. A não ser a palavra de Deus, a promessa de Deus. A não ser aquilo que Deus já havia dito que aconteceria. Qual foi o resultado dessa postura de obediência? O próprio Deus o colocou na posição de glória. O próprio Deus o exaltou a uma posição de glória e o colocou no lugar mais alto, acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe, o que a gente aprende com Jesus é que não somos nós que precisamos nos colocar em determinadas posições. O que a gente aprende com Jesus é que se o nosso coração for obediente e submisso, ele nos coloca nas devidas posições. O que eu aprendo com Jesus e o que a gente pode aprender hoje é que nessa atitude de obediência, significa dizer que nós provavelmente abriremos mãos de alguma coisa da nossa vida, no nosso coração. Provavelmente algo será colocado em xeque sobre as nossas vidas. Diante de Jesus era obedecer ao Pai, abrir mão da sua glória ou permanecer no seu lugar de direito, porque aquele lugar de Jesus era um lugar de direito. Ele abriu mão do seu direito, foi isso que ele fez, ele abriu mão do seu direito para obedecer um propósito do Pai. Eu não sei o que está no teu coração, eu não sei quais são, as pessoas costumam dizer que a gente tem que ter boas ambições, né? Se a gente considerar ambição no sentido de que a gente tem que ter um propósito e tem que ir em frente a esse propósito, ok. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a amplitude da palavra ambição.
porque ela pode nos levar exatamente a distorcer as reais motivações. E a gente pode estar se enganando com uma falsa motivação, tentando dar um ar de legitimidade para uma motivação errada que não é aprovado diante de Deus. Primeira postura de um estilo de vida do reino de Deus, que mostra lealdade ao reino, é uma postura de servo. Uma segunda postura, e a gente não vai poder explorar todas hoje, mas uma segunda postura é aquilo que Jesus vai falar no verso 25 de Mateus 23. Mateus 23, 25. Contudo, não coabitou... Não, esse daí é Mateus 1, é Mateus 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Jesus traz luz sobre um outro aspecto da vida, que é a santidade. A palavra de Deus vai falar que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas pelo visto a gente não leva muito a sério essa questão da santificação ou do próprio ver a Deus. E quando Jesus traz luz a respeito disso, ele está dizendo assim mesmo: olha, vocês estão preocupados com o que as pessoas estão vendo. Vocês estão preocupados com a maneira de se vestir, vocês estão preocupados com a maneira que vocês se portam em público. Mas existe uma coisa que os olhos dos homens não são capazes de ver e que Deus vê. E o que ele vê é exatamente o interior. E esse interior não está legal. Se você continuar lendo o texto, você vai ver Jesus chamando eles de sepulcros caiados. E esses sepulcros caiados é exatamente o local onde as pessoas mortas eram enterradas. E por dentro fedia. E por dentro tinha sequidão. Por dentro tinha algo aterrorizante. E por fora, para dar uma capa de bonitinho, era pintado com cal. E era por isso que é chamado sepulcro caiado. Sepulcro envolvido ou pintado com cal. Eu fico pensando quando a gente passa na rua aqui e a prefeitura manda passar cal no meio-fio, e a gente passa, dá um ar para a nossa cidade de limpeza, né? Dá um ar para a nossa cidade de beleza, mas na verdade é tudo uma maquiagem, é só para chamar a atenção da gente para aquilo que é melhorzinho, bonito, e é como se a gente desviasse a nossa atenção dos problemas que estão à volta. O sepulcro caiado era isso, era você olhar para fora e ter a leve impressão de que aquilo era belo, mas por dentro estava podre e imundo. A segunda característica do estilo de vida do reino é a santidade. E o salmista, no Salmo 24, vai falar a respeito disso. Salmo 24, do verso 3 ao verso 6, diz o seguinte: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o Senhor buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. E a Letícia fez uma leitura no início do culto, falando da história da mulher samaritana com Jesus. E no meio da conversa de Jesus com a mulher samaritana foi falado sobre adoração, não foi isso? Porque havia um costume, um comportamento de que a adoração era feita num determinado lugar. E aí ela faz essa pergunta, então, é necessário então que a gente adore naquele lugar? E aí Jesus desconstrói essa interpretação do coração daquela mulher e diz assim mesmo: olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra e estão procurando quem adore Ele em espírito e em verdade. E o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? É adorar ao Senhor com um estilo de vida como o que o salmista acabou de declarar. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é ter um estilo de vida do reino,
onde o adorador se apresenta diante do Pai com mãos limpas e com o coração puro. São esses que o Pai está buscando. Não são aqueles que estão vivendo com falsidade. E o que é a falsidade? É a mentira, é a falsa aparência. Essa é a falsidade. Quando Jesus confronta eles como hipócritas, Jesus está dizendo: vocês são atores, vocês são uma farsa. Hipócritas, vocês são uma farsa, vocês se vestem como se houvesse uma máscara que escondesse a realidade de quem vocês são. Gente, um estilo de vida que é do reino, é um estilo de vida que testifica a lealdade ao Deus do reino, ao Senhor do reino. Um estilo de vida de quem vive para o reino, é um estilo de vida que não necessita de autoafirmação, porque ele carrega consigo a mensagem de quem ele é em Deus. Ele é filho de Deus, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, e ele vive o propósito de Deus, o tempo de Deus e a vontade de Deus. A sua lealdade está na lei do Senhor, e ele tem prazer na lei do Senhor. Esse é o estilo de vida do reino. Não é um estilo de vida em falsidade, não é um estilo de vida maquiado, não é um estilo de vida dando jeitinho, não é um estilo de vida tentando ajustar os conceitos para que não se encontre em erro, mas é um estilo de vida que se sujeita e se submete à vontade de Deus com uma postura de obediência de servo, um filho servo obediente. Essa é a postura de quem está no reino de Deus. E essa atitude de santidade apresenta um coração puro e sincero diante de Deus. Mãos limpas e um coração puro significa motivações corretas e atitudes que glorificam a Deus. Mãos limpas e um coração puro expressam exatamente aqueles que abrem mão das obras da carne e vivem e se movem pelo Espírito e dão fruto por conta da ação do Espírito Santo em suas vidas. Mãos limpas e um coração puro expressam que as suas atitudes estão alinhadas com a motivação correta diante dos olhos de Deus. Mãos limpas e um coração puro expressam alguém que não está fazendo as coisas para a aprovação sua ou para a aprovação dos outros, mas está fazendo as coisas para ser achado diante dos olhos de Deus. E para finalizar, queridos, a gente vai para Mateus capítulo 7. Porque Jesus também já tinha deixado um alerta para todos nós a respeito do cuidado com a falsidade e com um estilo de vida enganoso. Em Mateus 7, 16, Jesus vai falar o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até o 20, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Se você transformasse esses versículos em uma frase, você poderia chegar na seguinte frase: a qualidade da árvore revela a qualidade dos frutos. A qualidade da árvore revela a qualidade dos frutos. Existem muitos frutos aparentes aí, sendo mostrados. Lembra da Branca de Neve? Na Branca de Neve, a história da maçã envenenada. Como foi que a Branca de Neve se deixou enganar pela maçã? Porque a pessoa que se apresentou para ela se apresentou de maneira inofensiva, porque o fruto apresentado era belo aos olhos, né? Gerava água na boca, não foi isso? Tem alguma coisa parecida na Bíblia? Não que a gente esteja falando do mesmo fruto, né? Mas tem alguma coisa parecida na Bíblia? Acho que tem, né? Acho que lá em Gênesis tem algo parecido, não foi? Alguém de uma maneira despretensiosa, gerando no coração da outra pessoa o desejo pela aparência. Era belo aos olhos, era atrativo para comer,
dava água na boca. Qual foi o resultado disso? A sedução pelos olhos levou à desobediência à palavra de Deus. A aparência que leva à desobediência. Cuidado, gente. Cuidado. O Senhor nos traz essa manhã o seguinte alerta. Cuidado com as aparências, cuidado com as motivações erradas. O Senhor nos convida nessa manhã a nós buscarmos inspiração nele e na sua palavra. O Senhor nos convida nessa manhã a ter um estilo de vida do reino, onde a gente se coloca numa atitude de total obediência à sua palavra e santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Que a gente possa se colocar diante da nossa vida, no nosso dia a dia, confrontando a nós mesmos e perguntando: a quem eu estou sendo leal com essa atitude? A quem eu estou sendo leal com esta postura? A quem eu estou sendo leal com este comportamento? Sabe uma das perguntas que a gente não costuma fazer, e eu queria que você já se colocasse de pé, para a gente orar? A gente tem uma dificuldade de fazer a seguinte pergunta para nós: qual é a minha real motivação sobre isso que eu estou fazendo? Você já exercitou fazer essas perguntas para você? Sobre tudo que você está fazendo, você já perguntou qual é a sua real motivação? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me comportando desse jeito? O que eu quero com isso? Eu quero chegar aonde com isso? Se a sua resposta remeter a algo que não glorifica a Deus, eu queria te dar um conselho nessa manhã. Abre mão disso. Abre mão disso. Não é isso que vai te definir. Não é isso que vai te recompensar. Não é isso que vai te trazer saúde para o teu corpo. Que o Senhor possa ser tudo em mim e em você. Que a sua palavra nos baste para as nossas vidas e para o nosso coração. Que a obediência a Ele seja suficiente para que a nossa vida não seja uma vida de aparência, mas seja uma vida de verdade na presença dEle. Para um adorador que o adore em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa do Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, de coração, te adoramos, te adoramos. Bem forte. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Querido Deus e Pai, a nossa oração nessa manhã: não nos deixe viver uma mentira, Senhor. O mundo questiona a verdade que é o Senhor. O mundo questiona a tua existência. O mundo questiona se o Senhor é quem o Senhor diz que é. Mas nós cremos na revelação em Cristo Jesus, o Verbo vivo que desceu do céu, a palavra revelada que habitou entre nós. Nós cremos na dispensação do Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estamos aqui porque um dia o Teu amor foi revelado aos nossos corações. Um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, assim como Saulo encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, assim como a mulher samaritana te encontrou na beira daquele poço. Um dia o Senhor veio ao nosso encontro e o Teu amor revelado a nós foi algo tão profundo e tão intenso que nós não podíamos questionar e duvidar ou achar que aquilo não era real. Não nos deixe viver a vida desse mundo que nega a Tua existência e que procura razões para viver para si próprio, para o seu próprio umbigo. Mas que o nosso prazer esteja na Tua palavra, e na Tua palavra a gente medite de dia e de noite. Que o nosso prazer seja estar na Tua presença e diante do Senhor ter mãos limpas e um coração puro, uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que chegue no trono da Tua graça como um incenso suave às Tuas narinas, Senhor. Que a nossa vida seja uma expressão diária e permanente, contínua, de adoração ao Senhor incessantemente. Que o nosso louvor seja fruto de um lábio que confessa o Teu nome, Senhor. Que a nossa vida testifique frutos de quem se arrepende de verdade. E a Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor, a Ti seja dada a expressão de quem nós somos, porque o Senhor nos viu ainda informe no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, sem nenhum deles ainda existir, e o Senhor já nos conhecia pelo nome, Senhor.